Tudo bom? Tudo tranquilo, voltando para casa. Bom, eu estou aqui só de passagem. Pessoal, sejam bem-vindos. Tá? Quero apresentar para vocês aí a Lívia. Quero agradecer a Lívia pela parceria aqui no Diabetes Você no Controle, que a gente sabe a dificuldade que a gente com diabetes tem em conseguir ajustar a nossa alimentação. Esse é o desafio de todo diabético, não tem jeito. Eu falo muito, claro, o carro forte nosso aqui, o carro-chefe, é sempre falar do exercício, só que a gente sabe o quanto a nutrição ela é importante também, enquanto a gente entender tudo isso. Então, pessoal, ó, tenham uma ótima live, Lívia. Eu tô indo, porque agora chegou aqui, eu tô voltando para casa. Até o final da live eu volto a entrar de novo. Então, olha, uma ótima live aí, seja muito bem-vindo e mais uma vez, obrigado aí pela parceria, tá bom? Imagina, Doc. Um beijão, então. Que bom, Ótima fico feliz live e eu é que te agradeço. Eu que te agradeço a parceria. Vamos lá. Pode ficar tranquilo. Beijo, tchau, tchau. Boa tarde. Valeu. Tchau. Bom, pessoal, então vamos começar, né? Vou dar uma introduçãozinha básica aí sobre algum assunto geral que eu vou tentar abordar aqui nesse pedacinho aí de tempo disponível com vocês. Eu vou tentando falar e ler aqui ao mesmo tempo. Mas, de qualquer forma, tem alguns detalhes que eu vou abordar aqui nessa primeira live que eu vou depois disponibilizar até uma imagem legal que tem tudo a ver com o assunto lá no feed, né? Então, no final da live eu já subo lá essa imagem, já tento fazer esse comentário para linkar aqui com a live, tá? Bom, e a live inaugural aí é alimentação e nutrição, né, no geral, mas também, principalmente aí no diabetes, né, para a gente tentar fechar cada semana aí um assunto determinado mais voltado para o diabetes. Mas eu não sei se vocês sabem, alimentação é diferente de nutrição, né? Então, na verdade, quando a gente pensa em nutrição, né, do nosso corpo, todos os grupos alimentares são importantes, necessários à sobrevivência do corpo, né, para suprir as funções vitais. Nós, diferentemente das plantas, né, não produzimos a nossa energia. A gente tem que buscar via alimentação não só a energia, como os nutrientes que são necessários para o bom funcionamento geral aí do nosso corpo. E quando a gente pensa no global do que envolve a nutrição, cada grupo, né, os alimentos são agrupados de acordo com a função específica que cada nutriente vai desempenhar no nosso organismo. Então, o cálcio, por exemplo, eu sempre gosto muito de citar o cálcio porque tem uma onda aí, tem muito mito, muito terrorismo nutricional, né? A era da informação compartilhada muito rápida é muito legal, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter um certo cuidado, né? Saber filtrar o que a gente lê, ouve por aí, né, acompanha com relação a aos assuntos que envolvem a área da saúde, porque tem muita coisa que a gente tem realmente evidência na ciência, né, e outras, infelizmente ou felizmente, dependendo do caso, a gente não tem realmente nenhuma comprovação de peso, assim, né, que a gente costuma dizer topo de evidência lá na pirâmide das evidências, que faz com que a gente consiga levar essa informação, ou essa determinada estratégia, ou essa prática para a vida, né? Para o consultório, no meu caso, para as aulas que o professor Roberto Doro dá, para o consultório dele também, porque ele pratica o consultório também. Então, qualquer que seja, para nós profissionais, a informação que a gente vai transmitir, a gente tem que ter esse cuidado, né? Ter o olhar da ciência, de realmente comparar essa informação e até a evidência que é lá de um estudo científico com a prática cotidiana, né? O que é aplicável, o que a gente tem de experiência que realmente atende determinadas necessidades, mas de qualquer forma, se a gente for abordar aí o assunto nutrição, tem muita coisa para falar, mas eu acho que hoje o impacto maior que a gente tem é na nossa alimentação, né? Mas falando da nutrição especificamente, uma pincelada aí que eu vou dar, o cálcio eu gosto muito de falar porque as pessoas estão deixando de consumir aí a principal fonte do cálcio, que são os laticínios, leite, derivados, né? E eu tenho visto muito associado no consultório, não, a pessoa busca essa exclusão pensando na questão da lactose. É um nutriente diferente específico, é o açúcar natural do leite, que está presente também lá no iogurte, menos um pouco no queijo, às vezes a gente nem considera,
porque o queijo, no processo de fermentação, as bactérias degradam essa lactose. Então, querendo ou não, as pessoas focam um nutriente e já exclui todos os outros nutrientes que são muito importantes naquele determinado grupo. E quando a gente pensa na intolerância à lactose, a gente já tem hoje na indústria, né, a enzima lactase, que é a enzima que o nosso intestino produz e que é responsável por quebrar esse açúcar natural, né, em galactose e glicose, né, é uma molécula muito grande, a lactose. A hora que a gente consome chega no intestino, se não der tempo, não tiver condições do corpo digerir, quebrar nessas duas moléculas menores, né, a gente acaba eliminando, por isso que dá diarreia, costuma dar flatulência, que são os gases, né, são os desconfortos, principalmente gastrointestinais que as pessoas têm. E aí, cada vez mais eu vejo pessoas sem um diagnóstico médico, porque é o médico que faz o diagnóstico, de intolerância ou de sensibilidade à lactose, glúten nem se fala, mas a lactose, e aí a pessoa simplesmente, às vezes, sem nem ter alteração intestinal alguma, exclui. E aí a gente tem que se preocupar com a proteína, com o cálcio, magnésio, são os nutrientes que vão nutrir de fato o corpo, né? Então, por isso também da gente evitar a prática aí de excluir determinados alimentos por conta própria, né? Tem que fazer um acompanhamento do profissional mesmo, que tem esse olhar diferenciado. A gente costuma olhar o contexto da situação, né? O padrão todo, não só alimentar, como de hábitos de vida, para conseguir traçar alguns caminhos, percorrer alguns caminhos aí que vão vão de encontro com o objetivo do indivíduo, mas sem prejudicar do outro lado, né? Então, a nutrição, de fato, seria essa visão mais global, não de um alimento especificamente, mas daquele contexto alimentar, não só da refeição completa, como da relação de uma refeição com a outra naquele dia. E, de fato, nutrição é nutrir. A gente precisa fornecer esses nutrientes que são fundamentais aí para o nosso organismo. Bom, isso aí é matéria para uma outra live, né? O meu objetivo hoje é a gente ter um olhar aí voltado para a alimentação, que é diferente. A alimentação é o ato de comer. Todo mundo come diariamente várias refeições, vários alimentos, né? Um mix de vários tipos de alimentos. E essa alimentação, o que determina a nossa alimentação, tem uma gama enorme aí, né, de variáveis que vão determinar o nosso comportamento alimentar. As nossas escolhas, né, o caminho que a gente vai percorrer para comer determinados alimentos. E aí, quando a gente pensa necessariamente aí nessa maneira de comer, vamos tentar entender e pensar, né, raciocinar o porquê a gente come. O porquê da gente se nutrir, eu já pincelei aí, né? A gente precisa sobreviver, funções vitais. Que pode ser via alimento, mas também pode ser via suplemento, né? E de tempo em tempo, a gente tem que estar preocupado aí em suplementar, se for o caso, se na alimentação, né? Por exemplo, na primeira consulta, principalmente, da nutrição, eu procuro ter o cuidado de fazer um apanhado geral, aí, uma estimativa de como está o consumo alimentar da pessoa, do indivíduo naquele momento. E aí eu proponho ajustes que são necessários aí. Eu costumo dizer que o símbolo da minha profissão é uma balança, né? Então, eu costumo tentar equilibrar o que está faltando, incluir, o que está em excesso, reduzir, sempre de um lado pensando em suprir as recomendações das instituições de saúde, as necessidades do corpo, que a gente já conhece, né, de acordo com a faixa etária, com o sexo masculino, feminino. A mulher, por exemplo, está em período de menopausa, né, pela faixa etária, está em lactação, está em gestação, vão mudando as necessidades de cada nutriente no corpo. E a gente precisa desses nutrientes 24 horas, todo santo dia. Então a gente faz um balanço aí, pelo menos eu tenho esse cuidado de inicialmente tentar balancear. E aí eu sugiro para esse indivíduo que está buscando melhorar a sua alimentação, eu sugiro algumas mudanças ali, inclusão de alguns grupos de alimentos, que às vezes não faz parte, não está fazendo parte do hábito, né, da rotina alimentar desse indivíduo. E aí a pessoa pode falar para mim, eu não gosto desse alimento, não é uma coisa que me agrada, não tenho o hábito há muito tempo, né, que eu não consumo esses alimentos rotineiramente.
e ela fala para mim que não vai consumir. E aí vem a suplementação. Não tem como a gente não fornecer esse nutriente que é vital para o organismo poder desempenhar as suas funções, né? Mas quando a gente pensa na alimentação, seja via alimento, seja via suplemento, vamos pensar no alimento. Suplemento também é para uma outra live. O que levaria a gente a buscar determinados alimentos? Né, se a gente for parar para pensar, comer para sobreviver, para suprir a minha nutrição. Vou comer para me nutrir, de fato. A gente não precisaria nem sentir, nosso corpo é muito sensorial, né? A gente, basta ver um dia que a gente está muito gripado, que perde aí um pouquinho do paladar, a gente não tem fome, né? Ou um dos tipos de fome, porque tem vários, a gente não tem nem vontade de comer, a gente perde o apetite, né? Quantas vezes não acontece isso na nossa vida, ao longo da vida, né? Então, querendo ou não, tem uma parte aí que faz a gente buscar o alimento. Seja por questão de sobrevivência, é um mecanismo que o corpo desenvolveu ao longo da evolução para buscar esse alimento, a nutrição, né? Aí sim, o nosso cérebro, o sistema nervoso central vai trabalhar com essa questão de sobrevivência, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente foi desenvolvendo uma certa preferência, né? Um apego, digamos assim, a determinados alimentos que a gente mais gosta. Então, a gente tem fome física, que aí envolve a nutrição, é o comer para sobreviver. A gente tem a fome hedônica, que é a fome das vontades, né? E aí existem várias técnicas, estratégias para o profissional, no meu caso, ajudar a pessoa a identificar essas várias fomes que fazem parte aí do nosso dia a dia, né? Mas, de qualquer forma, o mais importante é a gente tentar observar. A gente tem que se observar o dia todo. Que tipo de fome que eu estou nesse momento? O que está me fazendo buscar o alimento? Né? O que eu quero, como que vai ser a minha alimentação hoje, por exemplo? A gente costuma entrar no piloto automático. E aí a gente não consegue raciocinar ao longo do dia. Estou na correria, e como eu falei que o nosso corpo é muito sensorial, se a gente tiver durante o dia, por exemplo, né, comecei o meu dia, já tenho um monte de compromisso, tenho as minhas preocupações, eu tenho que pagar boleto, tenho que buscar meus filhos na escola, tenho que entregar um monte de coisa no meu trabalho, né? E aí a nossa atenção está voltada para outras prioridades. E se a gente não raciocinar e entrar aí no turbilhão, né, das atividades que a gente tem diariamente, dos compromissos, por que a maioria das pessoas que eu recebo no consultório que referem, né, ter uma falta de controle, um impulso maior por determinados alimentos que mais gosta, geralmente está vinculado ao gostar, né? Por que costuma isso, em geral, tende a se intensificar no período noturno? Um dos pontos é esse que eu comentei. Ao longo do dia, a gente vai no piloto automático, a gente não raciocina muito o que está fazendo com relação aos cuidados da saúde. Quando a gente para e tira essa prioridade, né, faz com que o nosso corpo, o nosso cérebro vá mudar ali a atenção naquele momento, vem tudo à tona. Vem a fome física, porque às vezes a gente está há horas sem se alimentar. Vem a fome hedônica, quando a gente está com muita fome, a gente não costuma raciocinar muito, né? Então, é o que eu costumo falar. A gente, às vezes, vem aquele instinto mais animalesco. Estou com fome e vou comer qualquer coisa. E aí a gente não observa a quantidade que a gente comeu de determinados alimentos, não consegue observar, raciocinar se ali tem nutriente suficiente para me nutrir, né? Ou eu vou só comer para suprir a minha fome, tapar o buraco do estômago e tá bom, né? Então, tem algumas coisas que a gente tem que procurar desenvolver aí no dia a dia para chamar a nossa atenção para aquela determinada situação. Eu vou só comer aqui sem saber o que eu estou comendo, sem observar a repercussão de sinais aí no meu corpo com relação a essa prática, ou eu vou raciocinar um pouquinho. Se a gente começar a treinar isso, é lento, demora, é difícil, mas se a gente começa a treinar isso, a gente começa a ter mais consciência. E aí, tendo consciência, a gente consegue mudar de fato determinados hábitos. Primeiro a gente tem que ter a consciência, né, despertada. Depois a gente vai
ter a persistência, a disciplina. Eu não falo de disciplina nem com relação a não vou mudar minha dieta, né? Eu tenho que estar focada, né? Disciplinada ali naquele momento para alcançar meu objetivo. Não, é a disciplina igual a gente tem de acordar todo dia e trabalhar para no final do mês ter o bônus daquele nosso ônus, que foi o trabalho do mês inteiro, para desempenhar aí a nossa profissão, né, ao longo de cada mês, nosso trabalho. Então, se a gente conseguir começar a trabalhar essas questões e persistir, hábito a gente só cria com repetição. A neurociência hoje tem muito estudo aí mostrando isso com relação à busca pelos alimentos, né, o que move a gente a comer, às vezes até exageradamente ou com voracidade, tendo impulso alimentar. Muita gente fala, eu tenho compulsão por doce. Compulsão teria que envolver aí um diagnóstico médico, né, tem que ter o psicólogo junto trabalhando naquela condição clínica. Eu costumo dizer que, em geral, na maioria dos casos, é o impulso alimentar. Tem que raciocinar por que eu estou com esse impulso, o que está me levando a comer, às vezes, muito rápido, sem prestar atenção, o que está me levando àquela condição. Por que meu diabetes está difícil de controlar no caso da alimentação? Por que eu não estou conseguindo, mesmo com a medicação lá do meu médico, não alcançar aquele objetivo de controle glicêmico? Então, tem que buscar o porquê. O que eu estou fazendo no meu dia a dia, que já se tornou um hábito, e o meu corpo, eu ensinei para o meu cérebro, isso na neurociência a gente vê vários estudos, eu estou ensinando ao meu cérebro, nessa repetição, sem raciocinar, que isso é bom para mim. Eu estou fazendo todo dia, várias vezes durante o dia, e isso se tornou bom para mim. Então, o corpo vai tendendo, é igual quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? E aí o cérebro, com esse aprendizado que ele teve, ele vai adquirindo sinalizações para eu lembrar, para eu vincular, é igual as férias, né? Nossa, tô cansada, vou sair de férias. Tô contando os dias ali para sair de férias. Só da gente pensar nesse vínculo de descanso com férias, ou só de eu pensar no vínculo que eu desenvolvi de prazer, muito prazer em comer determinado alimento que eu gosto, o nosso corpo já começa num segundo ponto aí. Primeiro vem o aprendizado, depois vem o segundo ponto, que é o cérebro liberando aí, né, pela comunicação da produção de alguns hormônios e neurotransmissores, ele já começa a sinalizar, dar o pico lá de produção, por exemplo, de dopamina. E essa dopamina, erroneamente, tem sido vinculada aí a vícios, né, alimentares, ou vício até por droga. Na verdade, não é bem o vício. Ela tem esse vínculo de prazer, de momento de bem-estar, de eu estar lá, né, no meu momento eu mereço. Então, ela atua muito nos sistemas aí cerebrais de recompensa. Trabalhei o dia todo, tive um dia estressante, chuva no final do dia, que a gente mora em São Paulo, né, em Santo André, me mudei para Santo André em 2017, sou de Minas, depois eu vou me apresentar melhor com o Doro aí, e pelo menos aqui na região toda, né, porque eu trabalho muito em São Paulo, praticamente só São Paulo, e final de dia aqui, né, no verão, a gente já está acostumado com chuva, e aí vira aquele caos, alaga, toda grande cidade passa por isso. Aí, imagina, tive um dia estressante no meu trabalho, para eu voltar para minha casa foi difícil, a hora que eu chego em casa e sento no sofá, é o momento do eu mereço, né? Então, não tem nada de errado com relação a isso. Essa prática eu desenvolvi ao longo de um tempo, isso virou um hábito, ficou determinado para o meu cérebro que isso é o correto, e por isso é tão difícil depois a gente quebrar esse hábito, né? Mas se a gente não tiver aquele olhar amplo, de raciocinar, é o que eu falo, no final de cada dia, tenta fazer um checklist aí, tenta repassar como que foi o seu dia, onde você escorregou um pouco mais dentro daquele planejamento de vida, de saúde, os cuidados que cada um está desenvolvendo para si. Vamos pensar na alimentação, que é o que compete a mim aí. Tenho um planejamento alimentar, junto com a minha nutricionista, com o meu médico lá, as metas, né, do tratamento. Mas se eu não raciocinar, eu não consigo saber se eu apliquei a insulina no momento certo, se eu apliquei a dose correta de insulina,
se eu tomei determinada medicação ou não, passou do horário, esqueci de tomar medicação. Não é só com alimentação. Então, se com essas questões médicas, clínicas, é tão difícil a gente lembrar, imagina na alimentação. A gente não percebe, né? A hora que vai ver, é por isso que muitas pessoas não conseguem alcançar o seu objetivo e o da equipe de saúde. Seja um emagrecimento, seja o controle da glicemia. Não consigo, eu não entendo por que eu não estou conseguindo alcançar um bom resultado no meu tratamento. E às vezes não é que a pessoa está... a pessoa não conseguiu identificar ainda que ela está nesse processo aí de piloto automático. A hora que a gente começa, o profissional junto com o indivíduo, né, a colocar alguns pontos aí no dia a dia para a pessoa começar a desenvolver esse raciocínio, a gente não trabalha a base do nosso iceberg. Né? O iceberg é a pontinha só que fica lá para fora do mar. O que a gente vê, o que a gente tem a consciência ali da existência daquele iceberg é só a pontinha. Muitas das vezes, o mau controle da glicemia, o excesso de peso, um colesterol elevado, picos de pressão alta, né, picos de pressão arterial, que é a hipertensão, é a pontinha do iceberg, é o que a gente está conseguindo enxergar. Mas a base do iceberg é o que levou a gente para aquela determinada condição do momento. É ali que a gente tem que trabalhar. Se a gente, volto a dizer, é difícil criar consciência disso tudo. Mas se a gente não criar essa consciência, a gente não consegue alcançar a mudança lá do tupinho, né? Da própria mudança de hábitos, né? Então, o meu objetivo principal com essa live é isso, é despertar um pouquinho em cada um o olhar racional para o seu dia a dia, para a própria pessoa começar a identificar algumas coisas ali que, olha, verdade, eu observei que eu estou comendo rápido, que eu levei 5 minutos para fazer uma refeição grande igual ao almoço. A partir do momento que eu identifiquei, eu começo a trabalhar na sequência para, com o exemplo que eu dei, comer mais devagar, colocar uma música ambiente que pode me ajudar a esvaziar a mente, né? Focar ali na refeição, sentir o sabor, a textura, o bem-estar que aquele alimento está me trazendo. Isso tudo é o que faz a diferença, pessoal. Todas as diretrizes, tudo que a gente vê na área da nutrição, especificamente, ou que envolve aí o comportamento alimentar, tá vendo? Não é comportamento nutricional, é o comportamento alimentar, é o que faz a gente sair da onde a gente está para buscar um alimento, né? Então, de todas essas variáveis, a gente tem que primeiro observar. Muita gente, na primeira consulta no consultório, vem buscando cortar coisas da alimentação. Já cortei refrigerante, já cortei o pão, coitado do pão, né? Já cortei doce, eu estou restringindo tudo, estou sofrendo e não estou conseguindo identificar, alcançar o meu objetivo. E aí, uma outra pergunta que eu lanço, para cada um começar a pensar um pouquinho aí. Antes de cortar coisas da alimentação, primeiro, tenta introduzir aquilo que às vezes está faltando. Às vezes, a tendência, como eu citei o pãozinho aí, a tendência é a gente buscar o carboidrato. Na hora que a gente se dá conta da fome, que ronca o estômago, né? Tô 5 horas sem comer. Aquela fome de doer a barriga, que é a fome física, a gente normalmente tende, né? Se a gente não tiver um planejamento, a gente tende a ir no carboidrato, que é o mais fácil, né? Da gente ter ali ao nosso alcance. E às vezes a gente está fornecendo energia, calorias, né, para o nosso corpo. A energia é medida em calorias, quilocalorias. Então a gente está fornecendo a energia para o corpo, mas não está fornecendo nutriente. É isso que a gente chama de caloria vazia, né? É uma caloria que não está sendo acompanhada. Geralmente isso está muito presente nos alimentos ultraprocessados. A indústria é fabulosa, ela veio para ajudar muito a nossa vida. Imagina se a gente tivesse, com todos os compromissos que a gente tem, que eu falei, ainda se preocupar em plantar, colher, acabar com a praga, porque ela acabou com a minha plantação. Imagina, tirar o leite da vaca, quem toma leite, né, matar lá o animal, quem não é vegetariano. Então a indústria tem muita coisa boa. Porém, em termos de conservação, em termos de palatabilidade,
a indústria foi desenvolvendo algumas coisas aí dentro da sua pesquisa, né, alguns aditivos, que não só vão conservar aquele alimento, ter vida de prateleira, como também fica mais gostoso, melhorar o paladar, para que as pessoas busquem comprar de novo aquele alimento. É igual o Cheetos, impossível comer um só, o Bis, né, que a gente abre a caixinha e vai a caixa inteira. Isso tudo foi desenvolvimento de técnicas aí que a indústria trouxe para atrair a gente para aquele alimento, para buscar, para comprar mais daquele alimento. A gente tem que gostar para comprar de novo, né? Então, querendo ou não, é uma caloria vazia ali. Quando a gente fala de densidade nutricional, e é isso que eu vou deixar lá no feed depois, uma coisa muito legal da gente observar, quando a gente fala de densidade calórica, são os alimentos que um pequeno volume, um pedacinho daquele alimento, tem muita caloria, né? Quando a gente fala de densidade nutricional, é um alimento, uma refeição, por exemplo, densa, né, de nutrientes, é aquela refeição que tem um volume ali adequado para aquela pessoa, mas que tem muito nutriente ali presente. E esse nutriente, ao longo da passagem dele aí pelo nosso trato digestório, né, vai sinalizando o cálcio, o ferro, a vitamina que está ali passando, vai sinalizando, é isso que vai conversar com o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso central, que é onde está o nosso controle de fome e saciedade, apetite, vontade e saciação ou satisfação, que é diferente de fome física e saciedade. Então, se é uma refeição pobre nutricionalmente, de baixa densidade nutricional, ou seja, que carrega ali poucos nutrientes para nutrir de fato o nosso corpo, geralmente a gente acaba querendo, a gente não nutre de fato o nosso corpo, então podem vir alguns desequilíbrios, desajustes aí nutricionais, metabólicos, por exemplo, que é às vezes o que leva a gente para uma condição de doença metabólica, né? Por exemplo, a gente tem a herança genética, mas esse gene precisa ser despertado, precisa ser acordado. Eu, Lívia, tenho herança genética para várias doenças crônicas na minha família, né? Diabetes é uma delas. O nosso gene, o nosso fator genético precisa existir uma expressão ou um despertar desse nutriente, desse gene, desculpa. Então é o que a gente chama tecnicamente de expressão genética. A gente tem o componente genético, mas precisa do fator ambiental que envolve o nosso estilo de vida para acordar, para expressar esse gene e a gente, de fato, desenvolver aquela patologia, aquele distúrbio ali metabólico. Estou falando das doenças metabólicas em geral. Né? Então, quantas pessoas por aí têm o perfil genético para um câncer, por exemplo, e acaba passando batido, ileso aí a vida inteira, porque a pessoa tem um estilo de vida saudável, né? Procura se cuidar, vai ao médico regularmente, pelo menos uma vez por ano, fazer o check-up, vai se cuidando e aí o gene permanece adormecido, né? O fator genético é uma das variáveis que envolvem o despertar aí, o diagnóstico de determinadas patologias. Então, quando a gente tem uma má nutrição, nutrição entra como topo aí, né, dos fatores de risco para as doenças, hoje a gente vê. Depois eu vou deixar também o link de um estudo aí grande de peso, mostrando isso, que a alimentação é fator número 1 em algumas, para a gente desenvolver determinadas patologias aí ou distúrbios metabólicos, exatamente porque a gente não está bem nutrido. Se o nosso corpo recebe diariamente todos esses nutrientes que eu falei, a chance da gente desenvolver uma certa doença, porque não é só o fator nutricional, tem o tabagismo, tem o álcool, tem o sedentarismo, né, Doro? Que fazem todo o impacto aí também, é um conjunto de fatores. Mas se a gente consegue, pelo menos, tirar um desses fatores, a gente já tem um ganho aí na nossa saúde e prevenção de doenças, né? Ou até no caso do diabetes, já tem o diagnóstico de diabetes, já tem o diagnóstico de uma pressão arterial elevada, de um colesterol elevado. Já é um primeiro fator, né? Uma primeira variável aí de risco.
tive o diagnóstico lá de diabetes, né? Acabei ou tenho até o diagnóstico de diabetes tipo 1. Depois a gente vai fazer algumas lives aí específicas para cada tipo de diabetes também. Mas a partir do momento que eu tive o diagnóstico, se eu não cuidar, primeiro, eu vou precisar cada vez mais de medicações, eu tenho que remediar para tentar alcançar o controle. A medicação seria 50% do tratamento, os outros 50% envolvem o estilo de vida, né? Que é tudo isso que eu falei. E, querendo ou não, a gente consegue pelo menos prevenir, né, complicações com relação a esse primeiro distúrbio metabólico que apareceu. O excesso de peso é um deles. Né? Então, às vezes, tô com colesterol elevado, não estou procurando me ligar muito nisso, não estou me preocupando, e aí eu tenho uma complicação disso, que associado a uma pressão arterial elevada me leva a um infarto, né? Uma doença cardiovascular, um AVC, que é o derrame que a gente ouvia antigamente, né? Que é o acidente vascular cerebral, encefálico aí. Então, querendo ou não, a gente tem que ter atenção para essas práticas, para deixar o nosso fator genético aí, que é um deles, uma das variáveis, dormindo, né? Sem se expressar. Bom, e aí, para finalizar, pessoal, o que é importante, então, né? Vamos lá. Tentar ter um olhar específico para o nosso dia a dia, para as nossas práticas de saúde, para os nossos cuidados, para primeiro identificar onde que pode estar ali a pedrinha no nosso sapato, onde que eu posso melhorar, onde que eu preciso melhorar. Ter calma, ter paciência, ter persistência para a gente corrigir esse hábito. Por isso que uma consulta só, por exemplo, no consultório, para eu entregar lá o papelzinho da dieta e vai que é sua, se vira e depois você volta aqui só para a gente avaliar o resultado, né? Não é assim. O papel, a orientação do Doro, por exemplo, a orientação médica, de toda a equipe que está envolvendo os cuidados com relação à saúde, é o norte, né? Aquele papel é o espelho da onde o profissional conseguiu identificar que precisa aí ter alguma mudança. O nosso papel enquanto indivíduo, né, e aí eu não estou falando nem como profissional, é tentar devagar ir mudando isso. Errei hoje, amanhã, graças a Deus, está amanhecendo um novo dia aí para a gente, se Deus der a oportunidade para a gente tentar de novo, a gente vai tentar de novo. E aí é a persistência e a constância. Alguns estudos mostram que leva aí uma média, a gente não tem como determinar cravado, mas é uma média de 2 meses de repetição. Igual na infância a gente fala, tem que, né, introdução alimentar, quem tem filho sabe disso. Tem gente que fala, tem que experimentar, mostrar aquele novo alimento para a criança 10 vezes, 20 vezes. Porque às vezes fala que não gosta no começo, insiste, dá de novo. Às vezes ela não vai gostar mesmo, mas ela tem que tentar, tem que ter essa repetição para ensinar para o cérebro dela, olha, esse é um paladar que você vai desenvolver para aquele alimento específico. Se a mãe larga a mão, nunca que vai construir esse paladar. Então, na mudança de hábitos é a mesma coisa. A gente tem que ter a persistência até que aquele papel, digamos assim, aquela orientação já esteja sendo feita, né, em 100%. A gente já está habituado àquela nova prática. Com o exercício físico, quem nunca fez nada é assim, exercício dói, é chato, digamos assim, né? Para quem não gosta, quem não está acostumado, nunca quis fazer nada. A partir do momento que essa pessoa começa a desenvolver essa rotina, essa repetição, começa a tendência, né, é que, ainda mais sem dor, a pessoa vai levar isso para longo prazo. E aí, devagar, até por produção de alguns hormônios aí do bem-estar, a pessoa começa a desenvolver um gosto, de fato, por aquele exercício. Então, não tem receitinha de bolo. Tem o que o olhar do profissional, junto com o objetivo individual aí, né, das pessoas, vai, ambos profissional e indivíduo, vão convergir no mesmo caminho, que às vezes é um caminho que vai ter que ser mudado depois, né? A gente tem que ajustar ao longo do processo, é um processo de mudança de fato, até que aquilo comece a virar realmente um hábito e já não fique tão difícil mais, né? E aí, eu acho que isso
resume muito o que é o ato de comer, do que o que é de fato nutrir o corpo. Espero que daqui para frente, né, a gente comece a desenvolver esse olhar para buscar não só a nutrição, mas o entendimento do que está fazendo a gente comer, se alimentar. E devagar a gente vai conversando um pouco mais aí sobre várias questões. Mandem, por favor, as dúvidas de vocês. Comente lá no feed, né, depois que eu colocar lá essa imagem que vai resumir tudo isso que eu falei. E a gente está super aberto aí, eu, o professor Roberto Doro, para ajudar vocês a desenvolver um pouquinho aí dessas técnicas, ou até levar um pouco mais de conhecimento aí associado ao que ele já trouxe e ainda vai trazer para vocês no canal, no perfil. Eu trazendo um pouquinho da nutrição, que anda aí juntinho com o gasto calórico diário, com a repercussão metabólica muito positiva que o exercício traz, né, na nossa vida, independente do controle de glicemia, já que o canal é voltado ao diabetes, ou não, ao controle aí, ao alcance de todos os pontos da nossa saúde de uma maneira geral. Para como está o seu dia a dia, né, esse olhar específico aí sobre determinadas práticas, o que vocês observarem no dia a dia de vocês e quiser comentar, estamos aqui super à disposição. Então, repetindo, Doro, vou passar a palavra para você. Doro, a palavra é sua. Lívia, não, só tenho a agradecer, muito obrigado, né? Foi muito legal, eu estava em trânsito, né? Eu vim acompanhando aí a live. Se você estiver vendo depois, né, a gravação, hein? Ficou com alguma dúvida? Manda nos comentários, tá? E se gostou, curte. Lembra de marcar pessoas que você sabe que esse conteúdo vai ajudar, né, a melhorar. A André também, que é amiga nossa, a gente trabalha junto também. A doutora Marcela, vi que estava por aí também. Beijão, André, doutora Marcela. Muito legal. Isso, muito legal. Maria Clara estava por aí. Maria Clara, muito legal. Então, assim, o que a gente quer é levar informações para ajudá-los. Então, e muitas vezes a gente vê, pô, isso aqui é legal, eu lembrei de não sei o que, lembrou de alguém, marca a pessoa se estiver vendo aqui pelo Instagram, marca o arroba da pessoa para ele poder tomar conhecimento desse conteúdo, né, que a ideia é ajudar. Se estiver vendo pelo YouTube lá, manda pergunta, curte, compartilha, que eu acho que essa é a ideia assim que a gente trabalha, e o que a André colocou aí realmente é um pouquinho todo dia ali, é isso que eu sempre também falo muito, quer dizer, todos nós, independente da nossa área, dentro da saúde, o discurso é sempre o mesmo. Toda vez que a gente está mudando estilo de vida, é uma coisa bastante dolorida para o nosso corpo, para o nosso cérebro, que já criou um certo conforto e no automático, mas a ideia é a gente realmente, é o que eu sempre falo, é um pouquinho por dia, todo dia. Daqui a pouco que você vê, já faz parte da sua rotina, e aí a coisa vai muito bem. Não é? Então, Lívia, hoje, amanhã e todo dia. Exatamente, é mais ou menos isso. E muitas vezes, pessoal, a Lívia até comentou do exercício, da importância do exercício, isso é uma coisa que eu acho que é importante pra gente. Às vezes fala assim, eu vou fazer exercício, eu não tenho tempo. Você tem 10 minutos? Faz 10. Eu tenho 20 minutos? Faz 20. Vai pondo um pouquinho por dia. E lembra de chegar no fim do dia, poxa, hoje eu fiz exercício? Fiz. Que legal. Poxa, hoje eu organizei a minha alimentação, a minha dieta, organizei. Pô, que legal. Isso eu acho que E olha, eu vou falar agora como diabético, né? Quer dizer, a gente como diabético, um dia, sai com a glicemia super legal, no outro dia ficou preocupado, dormiu mal, aconteceu alguma coisa, a glicemia fica aquele sobe e desce. Cara, o que você vai fazer? Vai se desesperar? Não. Com base no que a gente tem de conhecimento, vai colocando um pouquinho em prática todo dia. Tem dia que a gente consegue um bom controle, tem dia que consegue um controle meia boca ali, mas é como você disse, a cada dia Deus nos dá a oportunidade de vivenciar mais uma vez, tentar novamente. Eu acho que esse é o mais importante, a gente realmente tentar, né? Eu acho que essa é a grande importância aí da gente não desistir, né? Um pouquinho por dia, todo dia, daqui a pouco você já está meio no automático de novo e num bom automático, né, Lívia? Porque o natural o nosso corpo gosta de moleza. Então, assim, é o que eu sempre falo, todo mundo quer o resultado do exercício, ninguém quer fazer exercício. Se a gente sabe que é assim. Porque por causa disso, eu quero o resultado, mas não vou fazer? Bom, não vai fazer, você vai pagar um preço. Que é o que a gente sempre, foi o que você falou, muito bem lembrado do exercício, ajudar no controle da glicemia, é o primeiro ponto nosso. Só que, junto com o exercício que vem, dormir melhor, ficar menos ansioso, atacar menos a comida. Então é uma série de coisas.
E para quem sente dor, é aquele esquema, eu sinto dor. Sinto dor por quê? Porque tem um monte de inflamação aí, porque não está tendo, às vezes não está se alimentando direito, não está tendo um bom controle, por exemplo, da glicemia, né, no diabetes. E aí o que acontece? Você começa a controlar melhor, diminui esses fatores inflamatórios, sente menos dor. Sente menos dor, associa. Pô, quando eu faço exercício é legal. Quando eu como determinados alimentos, isso me ajuda mais do que aqueles alimentos que geralmente vão me distanciar do que eu estou procurando. Então, acho que é bem isso aí mesmo. Sim. Muito bem É o colocado autoconhecimento, né? Acho que é fundamental. Por isso que eu falei, é o olhar, no caso da alimentação, a mesma coisa, não é ficar pensando em só cortar, é saber o porquê que eu tô comendo, se é por vontade, se é por uma questão de ansiedade, da falta do exercício, porque a alimentação é um dos prazeres da vida, às vezes a pessoa não está realmente desenvolvendo outros prazeres, né? Aí tem a questão da ansiedade também. Então são vários pontos aí para ir primeiro observando, na hora que a gente identifica, a gente vai lutar para tentar melhorar, né? Enquanto estivermos vivos, a gente não pode desistir. Exatamente. Então é isso aí, Lívia. Foi muito bem colocado que você pôs, né? Você está começando hoje, né? Essa nossa parceria está nascendo oficialmente hoje aqui no Diabetes Você no Controle. E a ideia é a cada semana, toda semana vai ter live, né? Com a Lívia, aí a live Nutrição no Diabetes, às 16 horas. Depois vai ficar salvo, aí você assiste depois, a hora que der, compartilha, comenta. Eu acho que isso é que faz não é só a ideia do canal crescer, mas sim a gente conseguir levar a informação para o maior número de pessoas possíveis, que é isso que a gente está tentando fazer aqui. Então, só tenho a agradecer você, Lívia. Muito obrigado mais uma vez. Tá legal? Vou sair, então, eu que agradeço pelo convite, e surgiu de um papo, né? Que é uma necessidade tanto minha quanto sua. Eu buscava também adquirir, levar para os meus pacientes aí, para as pessoas que me procuram, que eu tento ajudar, um pouco mais sobre o universo do exercício físico, que é tão importante, que eu acho que as pessoas tendo esse conhecimento, com certeza tem uma força aí a mais para aplicar, né? O importante é não se desesperar, por pior que pareça a situação. Né, um pouquinho, com certeza. Ajusta aqui. É como se fosse um painel com um monte de parafusos, tudo meio solto ali, batendo tudo. Né? Aí você vai apertando um parafusinho aqui, outro ali, outro lá. Aí você vê que tá tudo ajustado, o painel tá bonitinho e vamos tocando. Tá legal? Então, Lívia, eu vou sair. Aí. Pessoal, muito obrigado a vocês que acompanharam aqui, né, o Diabetes Você no Controle. Muito obrigada a todos. Tá? Eu vou sair, aí você se despede, aí já era. Então, é isso aí, tá bom, Dora, um abração. Ótimo final de semana aí pra você. Pra nós. Tchau. Pessoal, então, para finalizar, muito obrigada. Um beijo, Andréia, equipe maravilhosa aí que está sempre com a gente. Então, um ótimo final de semana a todos, uma ótima tarde, restinho de tarde. Depois, dá uma passada lá no feed só para identificar ali tentar ver essa imagem, esse comentário que eu vou fazer lá para finalizar a live. E qualquer coisa, qualquer dúvida, estamos lá, mande a sua mensagem. A gente vai ter um prazer, mais uma vez, de ajudar, tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.